Vamos ser claros. O casamento entre Lewis Hamilton e a Ferrari deveria acabar com um jejum de décadas para a Ferrari, que ainda não conquistou um título. O último título de pilotos conquistado pela Ferrari foi em 2007 com Kimi Raikkonen. Então Hamilton foi chamado para trazer a Ferrari de volta à vitória do título. Mas até hoje a situação é mais decepcionante do que qualquer outra coisa e algumas fontes internas dizem que pode ser o último contrato de Hamilton na Ferrari. No vídeo de hoje vamos ver porque pode ser o último contrato de Hamilton e quem poderia substituí-lo. Devemos ver as declarações de Benedetto Vigna e Vasseur sobre o final da temporada na Ferrari e também sobre 2026. Falamos também sobre o crash gate de Massa, a situação do segundo piloto da Red Bull, porque Tsunoda está no limite. Está em uma encruzilhada e pode ser substituído por Lindblad. Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio, não custa nada para vocês, mas faz uma grande diferença para mim. Agradeço de coração por todas as mensagens de apoio e agora vamos começar. Deveria ser a grande aposta de 2025. Hamilton na Ferrari, após uma vida na Mercedes para encerrar a carreira com o sonho de vestir o vermelho e trazer de volta a Maranello um título que falta há muito tempo. Mas a realidade até agora tem sido muito diferente. 0 pódios em 20 corridas e 64 pontos de diferença para Leclerc. Os números falam claramente. Há uma adaptação que nunca realmente decolou. Hamilton venceu apenas uma corrida sprint, aquela na China, mas depois foi desclassificado após a corrida por ter um problema no fundo da SF25 desgastado além do limite. Um episódio que destacou um dos maiores problemas técnicos da Ferrari este ano, o compromisso sobre a altura do solo. Para evitar tocar o chão e danificar o fundo, a equipe teve que elevar o carro sacrificando, no entanto, muito da carga aerodinâmica. Traduzindo, menos aderência, mais esforço nas curvas e, principalmente, menos velocidade geral. Mas enquanto isso, do outro lado do box, Leclerc voltou a ser competitivo. Conquistou 7 pódios na temporada, o último no México, e uma afinidade com a SF25 que parece melhorar corrida após corrida. E justamente essa comparação interna, implacável nos números, teria levado alguns homens-chave dentro da Ferrari a não acreditarem mais no projeto de longo prazo de Hamilton. Segundo a ESPN, várias figuras seniores de Maranello já teriam decidido não propor uma renovação ao término do contrato atual. Um contrato de 57 milhões de dólares por ano, assinado em 2024 e válido pelo menos até o final de 2026. Mas atenção, porque a situação é ainda mais complicada do que isso. De fato, a Gazeta dello Sport já havia revelado em agosto que no contrato de Hamilton existe uma cláusula unilateral que lhe permitiria estender até 2027, mesmo sem o consentimento direto da equipe. Na prática, se Hamilton quisesse ficar, a Ferrari teria pouco a dizer. Uma cláusula considerada controversa dentro do paddock. Mas a verdade é que, com uma temporada tão decepcionante, é difícil imaginar que Hamilton realmente queira ficar há mais um ano nessas condições. No entanto, pelo menos em palavras, o heptacampeão mundial não parece disposto a desistir. Em uma entrevista ao L'Équipe, ele declarou: "Não tenho intenção de parar em breve." E, na verdade, ele contou que enviou vários documentos à Ferrari para propor alterações na forma de trabalho da equipe, na comunicação interna e na gestão dos fins de semana de corrida. Vimos vários documentos enviados para Maranello e falamos sobre isso ao longo do ano. Uma abordagem de líder, de piloto que quer mudar as coisas internamente, não de um piloto que quer se aposentar já no próximo ano. Hamilton disse isso claramente. Ele não quer repetir os erros de Alonso e Vettel, dois grandes campeões que chegaram a Maranello com o mesmo objetivo, mas nunca conseguiram conquistar aquele título mundial. Entre seus documentos, haveria sugestões sobre como melhorar o carro, mas também sobre estratégias de qualificação e preparação de pneus. Em Singapura, por exemplo, Hamilton criticou a decisão da equipe de fazer as duas Ferraris esperarem no final do pit lane, causando uma queda na temperatura dos pneus e uma consequente piora nos tempos de volta rápida. Um detalhe, sim, mas na Fórmula 1, os detalhes fazem a diferença entre um pódio e outra corrida anónima. E então a verdadeira pergunta é uma: essa história entre Hamilton e a Ferrari já chegou ao fim? Por enquanto, ninguém em Maranello falou abertamente sobre o rompimento, mas os rumores se multiplicam e os números não ajudam. Leclerc está puxando a equipe, Hamilton está em dificuldades e a pressão cresce semana após semana. E a sensação é que a Ferrari apostou em um sonho mais midiático do que técnico. Um golpe de imagem que, no entanto, ainda não trouxe resultados concretos. E se 2026 não começar de forma diferente, os caminhos entre Hamilton e Maranello podem se separar muito antes do previsto. E honestamente, a comparação com Leclerc é implacável. O monegasco conquistou 7 pódios na temporada, enquanto Hamilton 0. Nunca aconteceu na história que um piloto chegou a 20 corridas na Ferrari sem conquistar um pódio. E é compreensível que um heptacampeão mundial precise se adaptar ao estilo de condução da Ferrari, da SF25, que é muito peculiar em sua condução e requer um estilo de condução mais sobressante. Mas ao mesmo tempo, sim, você pilotou uma Mercedes por mais de 10 anos, mas caramba, você é um heptacampeão mundial, precisa dar um jeito. E é normal ter dúvidas sobre a renovação do contrato de Hamilton. Em 2027, Lewis Hamilton terá 42 anos. Poucas vezes na história da Fórmula, uma moderna, vimos pilotos passarem dos 40 anos dirigindo um monoposto. Claro, há o caso emblemático de Fernando Alonso.
E lembremos que desde 1970, com Jack Brabham, ninguém conseguiu vencer uma corrida após os 42 anos. Por outro lado, no México, vimos Oliver Biermann ir muito bem, chegar em quarto na linha de chegada e nesta temporada na Haas está convencendo. De fato, quem poderia assumir o lugar de Hamilton é justamente Oliver Biermann, o jovem talento da Ferrari Driver Academy, que já havia surpreendido a todos em 2024, quando substituiu Sainz na Arábia Saudita em Jeddah, e hoje é protagonista absoluto com a Haas. Já naquela ocasião, ele pontuou com uma Ferrari que não era sua, enquanto nesta temporada com a Haas ele cresceu muito. Sua quarta posição no México, a melhor da equipa em anos, o colocou à frente de Ocon na classificação, que é um adversário difícil de bater. E por acaso, seu contrato com a Haas termina justamente no final de 2026, um timing perfeito se a Ferrari realmente liberar um assento. E aqui vem a parte mais interessante. Há meses, Vasseur e a gestão da Ferrari insistem no conceito de construir para o futuro. Mas que futuro você pode construir com um piloto de 42 anos que nem sequer conseguiu subir ao pódio em 20 corridas? Parece um pouco uma provocação e é preciso ter o máximo respeito por Lewis Hamilton pelo que ele conquistou nestes anos. Mas essa pergunta circula pelos corredores de Maranello há semanas, porque a verdade é que Hamilton trouxe imagem, patrocinadores e visibilidade global. É um dos pilotos mais amados no paddock. Vocês sabem que ele é meu piloto preferido depois de Ayrton Senna, mas do ponto de vista esportivo a escolha ainda não deu resultado. Claro, a principal culpa é do monoposto do carro da Ferrari. E com Leclerc, firme como líder técnico e carismático da equipe, a posição de Hamilton corre o risco de se tornar insustentável. Por outro lado, é preciso esperar até 2026, porque talvez com uma Ferrari competitiva possamos encontrar o Hamilton que vimos no passado lutando por títulos mundiais e colocando Verstappen à prova em 2021, quando Hamilton perdeu o título devido a um erro da federação que ficará nos livros de história. O britânico, por sua vez, nunca escondeu as dificuldades de adaptação. Há poucas semanas, ele falou abertamente sobre as diferenças culturais entre Mercedes e Ferrari. Uma forma elegante de dizer que a maneira de trabalhar, de comunicar, de tomar decisões em Maranello é muito diferente da que ele estava acostumado. E se adaptar aos 40 anos não é fácil, mas o campeão ainda está lá. Hamilton é competitivo, motivado. Após a pausa de verão, eu o vi como um novo piloto e ele sabe que o futuro depende de como ele enfrentará 2026. Porque se as novas regras acabarem nivelando as performances, uma reviravolta sempre pode acontecer. Até porque, lembremos, o regulamento de 2022 não favoreceu o estilo de pilotagem de Hamilton. Na verdade, foi contra ele. Até 2022, ele se dava muito bem pilotando os monopostos para efeito solo. Com 2026, os monopostos gerarão menos carga pelo fundo e essa mudança favorecerá o heptacampeão mundial, que se sentia mais à vontade ao pilotar os carros em 2021 ou 2020, com muita carga aerodinâmica gerada pela parte superior do monoposto. Mas até hoje podemos dizer que o vento sopra em direção oposta. E quero saber também a opinião de vocês. A Ferrari está cometendo um erro ao não renovar com Hamilton? Ou é certo apostar tudo no futuro com Leclerc e Biermann? Certamente a Ferrari deve justificar o investimento que fez com Lewis Hamilton, então não pode abandonar tão cedo o caminho do heptacampeão mundial e deve apostar em 2026 para maximizar seu potencial. Mas ao mesmo tempo, a ideia de colocar Oliver Biermann na Ferrari é cada vez mais concreta. Ele está convencendo cada vez mais, ficando à frente de seu companheiro de equipe, Ocon, que é um veterano da Fórmula 1, e também um adversário difícil de bater, e as comparações com Charles Leclerc são imediatas. Assim como Charles Leclerc na Sauber, Oliver Biermann também vem de uma equipe satélite. E na Haas ele está mostrando o seu potencial, e o detalhe que faz a diferença é a sensibilidade que ele tem na frenagem. É algo muito raro. Ele consegue ser muito agressivo nos pontos lentos e, por outro lado, consegue gerenciar a velocidade nas curvas rápidas. E essa é uma característica que poucos novatos têm. Mas em Maranello não procuram apenas a velocidade em um piloto. Eles querem um talento que também consiga lidar com a pressão, que sabemos ser realmente alta na Ferrari. De fato, assim que você comete um erro, é imediatamente julgado e assim que faz algo positivo, é colocado em um pedestal. Então, você continua vivendo altos e baixos nessa montanha russa de emoções que obviamente afetam seu humor. A boa notícia para Biermann é que o tempo está a seu favor. O contrato termina no final de 2026 com um timing perfeito com o término do contrato de Hamilton. E Martin Brundle não tem dúvidas. Assim que houver uma vaga na Ferrari, Oliver Biermann deve ser o primeiro da lista. Ele é um piloto que não desperdiça oportunidades. Você lhe dá uma chance e ele a aproveita até o último momento. No México, lembremos que ele também manteve Oscar Piastri atrás e em certos momentos manteve o ritmo de Max Verstappen com a Haas. Vocês entendem bem a diferença entre Verstappen, que dirige uma Red Bull com atualizações, e Biermann, que dirige uma Haas que parou as atualizações há muito tempo. E outra coisa que Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997, notou é que Biermann é agressivo, mas sempre mantém tudo sob controle. Ele tem uma percepção do espaço ao redor que poucos jovens têm. Mas vocês acham que ele está pronto para pilotar uma Ferrari? Certamente um dado nos faz refletir. Nas últimas 6 corridas em 5 ocasiões, Biermann foi mais rápido que Ocon, seu companheiro de equipe.
Então, certamente em Maranello, estão observando este piloto de perto. Do meu ponto de vista, eles não desistirão da aposta em Hamilton em breve, na Ferrari, pelo menos até 2026 e talvez até 2027. Podemos ver ainda Hamilton de vermelho, justamente porque ele é um heptacampeão mundial. É preciso dar-lhe a chance de mostrar seu potencial, também com um carro competitivo. E vê-se que Hamilton ainda tem muita fome. Porém, ao mesmo tempo, não devemos subestimar esses jovens porque eles têm a possibilidade de ir muito bem nas equipes oficiais e são mais fortes e mais maduros do que pensamos. Essa é a minha impressão. Dito isso, vamos ouvir as declarações de Benedetto Vigna. Após as duas últimas corridas, onde a Ferrari voltou a ser a segunda no Mundial de Construtores, apenas um ponto à frente da Mercedes e 10 pontos à frente da Red Bull, percebe-se que a SF25 estava mais forte em Austin e no México. Mas, segundo Benedetto Vigna, há outras equipes onde tudo funciona melhor do que conosco. Precisamos garantir que todos os ingredientes necessários para nos fazer vencer funcionem da maneira correta. Traduzindo, a Ferrari ainda não é uma equipe perfeita. Existem mecanismos que funcionam de forma intermitente e processos que precisam ser melhorados. Falando sobre os dois pódios de Leclerc, Vigna acrescentou: é um sinal que nos deixa contentes, mas é preciso manter os pés no chão. Uma citação ao grandíssimo Maurizio Arrivabene, que dizia isso anos atrás, quando estava na Ferrari. Certamente em Maranello não querem se iludir. Porque sim, vimos duas corridas positivas, mas viemos de um período negativo, depois da pausa de verão em diante, com o último lampejo, se quisermos, sendo na Hungria antes da pausa de verão, onde Leclerc permaneceu líder da corrida por muitas voltas. E então sabemos que um duplo pódio neste momento não apaga uma temporada abaixo das expectativas. Os últimos 4 grandes prémios no Brasil, em Las Vegas, no Qatar e em Abu Dhabi serão um teste decisivo. Vigna então concluiu: continuamos a trabalhar de forma unida e coesa, porque ainda há 4 corridas e precisamos dar o máximo. Enfim, a Ferrari quer encerrar o ano demonstrando solidez, não apenas desempenhos ocasionais. O próprio Vasseur declarou: você só entende o que realmente é a Ferrari quando chega lá. Quando você está de fora, respeita a marca, mas quando entra, sente o poder do nome Ferrari. É uma energia diferente. A primeira vez que você chega ao portão e encontra os fãs lá fora, já nas primeiras horas da manhã, é algo incrível. Onde quer que vamos no mundo, metade dos fãs são nossos. Após a vitória em Monza, os mecânicos voltaram à 1 da manhã e ainda havia fãs esperando por eles. Isso é uma referência à vitória de Leclerc em Monza em 2024. Porém, essa paixão é uma arma de 2 gumes, porque esse amor dos fãs nos dá uma energia enorme, diz Vasseur, mas também traz uma pressão enorme. Eu mesmo estou sempre sob pressão. Na Ferrari, você nunca pode se sentir satisfeito. E são palavras honestas e muito diferentes da linguagem habitual dos chefes de equipe. Porque Vasseur não esconde dificuldades, pelo menos neste momento, mas as vive como uma forma de combustível, elas o alimentam. A Ferrari é o melhor exemplo de como se pode ter orgulho do próprio passado, mas sempre olhar para frente. Faz parte da magia Ferrari, mas é justamente essa paixão que torna a Ferrari única. E será interessante ver se essa pressão que a Ferrari e o próprio Frédéric Vasseur estão vivendo conseguirão transformá-la em desempenhos na pista para as últimas 4 corridas desta temporada, para encerrar 2025 pelo menos na segunda posição dos construtores, para então recomeçar em 2026 visando o título mundial. Repasso algumas frases de Lewis Hamilton, que disse que seu processo de adaptação à Ferrari está quase concluído e que encontrou na Ferrari um ambiente mais aberto do que imaginava. Ele estava preocupado com as diferenças culturais na Ferrari, mas conseguiu se adaptar. Mas vamos falar sobre Max Verstappen, porque segundo Martin Brundle, Max Verstappen não conseguirá ser campeão mundial em 2025 e o título irá para a McLaren. Verstappen tem muito a recuperar e o título de 2025 será da McLaren. São palavras pesadas, especialmente porque vem de um dos comentaristas mais respeitados do paddock. E a sensação é de que desta vez Brundle pode estar certo. Até a metade da temporada, o Mundial já parecia fechado. McLaren dominava em todos os lugares, Verstappen parecia fora dos jogos e a Red Bull vivia um dos períodos mais difíceis da era híbrida. Vimos Christian Horner deixar a Red Bull após 20 anos. Então Max, como sempre, virou a narrativa. Ele conquistou 3 vitórias nas últimas 6 corridas, uma série de pódios constantes e uma recuperação que o trouxe a apenas 36 pontos de Lando Norris, com 4 corridas e 2 sprints ainda por disputar. É uma façanha possível? No papel sim, mas Brundle não concorda. Pelo estado atual das coisas, acredito que Max tenha muito a fazer. A McLaren será mais rápida em pelo menos 2 das últimas 4 corridas e Max não tem ninguém para ajudá-lo lá na frente, a menos que haja a Ferrari ou até mesmo a Mercedes envolvida. Brundle explica que nos circuitos restantes, a McLaren é a favorita, especialmente no Qatar e em Abu Dhabi. Pistas perfeitas para a sua aerodinâmica e para o gerenciamento de pneus. E de fato, após o México, Lando Norris voltou à liderança do Mundial, superando Piastri por apenas 1 ponto, com Verstappen logo atrás. Agora, sejamos claros, a luta entre os 3 lá na frente é uma luta psicológica. Norris, Piastri e Verstappen também estão competindo na gestão da pressão e Max, pela primeira vez em anos, não é mais o dono absoluto da situação, obviamente não por culpa dele, mas por culpa do carro que está dirigindo. Mas ele mesmo admitiu em uma conferência pós-corrida. Perdi 10 pontos para o Lando, disse Max. Eu tinha dito que para vencer era necessário um fim de semana perfeito. E este não foi. Não somos rápidos em todas as condições e precisamos entender o porquê.
é um Verstappen lúcido, consciente de que a Red Bull este ano não é mais invencível. Brundle falou isso. A menos que Norris e Piastri compliquem a própria vida, o título permanecerá na casa McLaren. Max precisaria ganhar 12 ou 15 pontos por fim de semana e isso é simplesmente demais. E Jacques Villeneuve se manifestou sobre o companheiro de equipe de Max Verstappen, ou seja, Yuki Tsunoda, dizendo que já está em declínio. Inicialmente, havia Liam Lawson ao lado de Verstappen, chamado às pressas para substituir Perez, mas depois, após apenas 2 corridas, foi rebaixado para a Racing Bulls. E assim, a Red Bull decidiu apostar em Yuki Tsunoda, esperando que sua experiência pudesse trazer estabilidade. Mas segundo Villeneuve, essa escolha está se revelando um erro. No México, Tsunoda terminou em 11º, a um passo dos pontos, mas muito distante de Verstappen. E Villeneuve não concorda. Ele disse: "Não entendo como uma equipe pode dizer que foi um bom fim de semana para Tsunoda. Yuki ainda está muito longe do companheiro de equipe, não traz resultados, não traz pontos, não ajuda Verstappen e nem mesmo a própria Red Bull na luta pelo título. E para 2026, provavelmente não veremos Tsunoda na Red Bull, até porque a Red Bull o colocou como piloto oficial graças à parceria com a Honda, que queria um piloto japonês na equipe. Veremos em 2026 quem será o companheiro de equipe de Verstappen. Os nomes mais prováveis são Isaac Adjar e Liam Lawson, mas atenção também para Arvid Lindblad, porque ele tem apenas 17 anos, mas após os treinos livres do Grande Prémio do México, conseguiu deixar todos boquiabertos. E Helmut Marko, pela primeira vez, não se conteve nos elogios. Durante o FP1 na Cidade do México, Lindblad assumiu o volante do RB21 no lugar de Verstappen. Ele não cometeu nenhum erro e terminou em sexto, a apenas 0.6 do melhor tempo de Leclerc. Mas a coisa mais interessante são as declarações de Helmut Marko, que disse: "Suas orientações foram impressionantes. Estamos realmente satisfeitos com ele." Para Arvid, a situação era difícil, foi dito a ele para não bater, mas ele fez um ótimo trabalho, foi o estreante mais rápido e mostrou uma grande maturidade para a sua idade. Muito provavelmente, ele estreará na Racing Bulls no próximo ano e, portanto, um dos 2 pilotos da Racing Bulls irá para a Red Bull. No entanto, Lindblad até hoje parece ser o futuro da Red Bull, mesmo após Max Verstappen. E quero comentar, obviamente, também o recurso feito a Felipe Massa, porque Massa disse que a Ferrari lhe pediu para ficar calado. De fato, começou o processo relacionado ao Crashgate de 2008. O brasileiro também envolveu a Ferrari. Tudo começou naquele infame Grande Prémio de Singapura 2008, o dia em que Nelson Piquet Jr. colidiu voluntariamente com o muro, provocando um safety car e mudando o curso da corrida e também o curso da história. Naquela ocasião, Alonso, companheiro de Piquet na Renault, aproveitou a situação para vencer a corrida. Massa, por outro lado, que até aquele momento estava dominando, viu tudo se desvanecer por um erro nos boxes. A partir daí, o título mundial acabou nas mãos de Lewis Hamilton por apenas um ponto. E hoje, mais de 15 anos depois, Massa voltou a lutar. Ele levou o caso ao tribunal, pedindo uma indenização multimilionária de 82 milhões de dólares, convencido de que aquele episódio comprometeu um mundial que poderia ter sido dele. Mas a verdadeira bomba chegou durante o seu depoimento. Massa contou pela primeira vez o que aconteceu dentro da Ferrari. Todd me chamou ao seu escritório e me disse que Nelson Piquet Jr. havia batido de propósito, mas eu não acreditei nele porque entre ele e Briatore não havia um bom relacionamento. Depois, meses depois, Massa encontrou Briatore no Bahrein. Eu lhe perguntei se era verdade. Ele negou, mas percebi imediatamente que ele estava mentindo. No entanto, o detalhe mais escandaloso vem depois. A Ferrari não gostou das minhas declarações sobre Alonso estar ciente de tudo e por isso fui repreendido. E é uma acusação direta à equipe. Segundo Massa, a Ferrari teria-lhe pedido para permanecer em silêncio, para não alimentar polémicas, para proteger as relações políticas no paddock. E isso se torna hoje um dos pontos mais delicados do processo. Quanto a Ferrari realmente sabia e quanto decidiu não dizer. Por outro lado, a FIA e Ecclestone responderam como era de se esperar. Já se passou muito tempo e o próprio Massa, dizem, cometeu vários erros naquela temporada, mas o brasileiro não desiste. Ele quer que o dano moral e esportivo seja reconhecido e não descarta que deste processo possam emergir novos documentos e testemunhos inéditos. O Crashgate já é por si só um dos escândalos mais pesados da história da Fórmula 1. Agora se reabre com um novo capítulo e pela primeira vez na mira não está apenas a Renault, mas também a Ferrari. E já em 2021, vivemos o escândalo do Mundial roubado de Lewis Hamilton por causa da decisão de Michael Masi de fazer aquela relargada na última volta. E segundo Toto Wolff, naquela ocasião, eles teriam vencido em qualquer tribunal, mas decidiram não prosseguir para não mudar o resultado esportivo. Veremos como seguirá o processo de Massa, que acusa diretamente a Ferrari. Mas estou curioso para saber a sua opinião sobre todos os temas que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal. Aqui da Rastro é tudo, nos vemos no próximo vídeo.